Olá, nós hoje vamos trabalhar as funções matemáticas, principais funções matemáticas do Excel. Vamos começar pela função aleatório. A função aleatório retorna um número entre 0 e 1. É um valor, um número decimal, que cada vez que eu faço o refresh do ecrã, que eu visualizo de novo o ecrã, ele vai gerar um número entre 0 e 1, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Se eu quiser gerar um número real aleatório entre 0 e 50, por exemplo, eu tinha que multiplicar a função aleatório por 50. Se quiser mostrar apenas a parte inteira desse número, eu tenho que usar a função int, que é justamente com a função aleatório, em que eu quero não um número real, mas um número inteiro, ou seja, eu não quero um número com casas decimais, mas quero um número inteiro. Portanto, eu gero o número aleatório, o número real, entre 0 e 50 e, como ele vai gerar o 40,3, eu depois vou buscar só a parte inteira. Além da função int, que vai buscar a parte inteira de um número, eu posso optar por usar a função arred. A função arred contém dois argumentos e arredonda um número, que eu colocar no primeiro argumento, até a quantidade especificada de dígitos, que é o que eu colocar no segundo argumento. Por exemplo, se eu arredondar o número 4,7 a 0 casas decimais, 4,7 arredonda para 5. Portanto, número é o número que se deseja arredondar, número de dígitos especifica o número de dígitos para o qual se deseja arredondar o número. O número de dígitos for maior do que 0, então o número será arredondado para o número especificado de casas decimais. Portanto, eu posso dizer arredondar para 0 casas decimais ou superior a 0, pode ser para uma casa decimal ou para 2 casas decimais. Se o número de dígitos, que é o segundo argumento, for 0, então eu estou a arredondar para o inteiro mais próximo. Porque se eu tiver o número 3,2, arredondar, se com 0 casas decimais, eu vou obter o número 3. Se o número de dígito, que é o segundo argumento, for menor que 0, então o número será arredondado para a esquerda da vírgula. Neste slide temos alguns exemplos da utilização da função arred. Por exemplo, a função arred, primeiro argumento 2,15, segundo argumento 1. Arredonda o número 2,15 para uma casa decimal. Portanto, o resultado seria 2,2. O segundo exemplo, arred 2,149 a uma casa decimal. Portanto, vai arredondar o número 2,149 para uma casa decimal. E o resultado é 2,1. Aqui no terceiro exemplo temos arred menos 1,475, portanto vai arredondar o número menos 1,475 para duas casas decimais. Vamos ter um resultado de menos 1,48. Por fim, temos aqui um outro exemplo, arred 21,5 com menos 1 casa decimal. Portanto, arredonda o número 21,5 para uma casa à esquerda da vírgula decimal. Portanto, resulta no número 20. Depois também temos arredondar o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Portanto, este era o que tínhamos visto ainda há pouco. Era a função int, mas agora temos aqui a sistematização desta função. Por exemplo, eu quero o inteiro de menos 8,9 e o que é que ele vai fazer? Vai arredondar para 9. Se eu tiver o ABS, que significa o valor absoluto, é o valor positivo, simplesmente vai transformar o número negativo num número positivo. Se eu colocar a ABS de um número positivo, o resultado é o próprio número positivo. Depois temos a função soma. A função soma é uma função muito utilizada, em que eu posso somar o número de valores que pretender. Por isso é que nós temos a função soma e o número de argumentos é indeterminado. Posso somar até 30 valores. Por exemplo, eu tenho aqui esta fórmula, soma 3, 2 pontos, 2, vai somar o 3 e o 2, vai dar 5. Porque se eu tiver ponto e vírgula, ele soma cada um dos valores. Se eu tiver 2 pontos, como tenho aqui no terceiro exemplo, ele vai somar tudo o que estiver desde A2 até
até A4, ou seja, vai somar os conteúdos de cada uma destas células. Por exemplo, eu tenho aqui adiciona 5, o segundo argumento, 15 e 1, porque os valores de texto são traduzidos em números e o valor lógico verdadeiro é traduzido como 1. 1, verdade, e portanto vou somar o 5, 15 mais 1, que dá 21. Aqui, no penúltimo exemplo, nós temos a soma dos 3 primeiros números da coluna e 15, ou seja, vou somar A1 com A2 mais A3 e depois ainda somo mais o valor 15. No último, adiciono os valores das últimas linhas acima, ou seja, vou somar o conteúdo de A5, o conteúdo de A6 com o valor 2. A soma-se é uma função semelhante à função soma, só que só soma se determinada condição for verdade. Por exemplo, quando nós utilizamos a função soma-se, nós temos que dizer primeiro o argumento, qual é o intervalo que pretendemos somar, de seguida qual é os critérios que vamos estabelecer e depois o intervalo da soma, porque eu vou aplicar o critério a este intervalo. E se for verdade, eu somo o mesmo correspondente ao intervalo da soma. Intervalo é o intervalo das células que se deseja calcular. Portanto, critérios são os critérios na forma de um número, a expressão ou texto que define quais as células que serão adicionadas. Por exemplo, os critérios podem ser expressos como um número, um texto, ou verificar se é maior que, ou um valor, neste caso maçãs, por exemplo. Agora, as somas que realmente são somadas é o terceiro argumento. Portanto, o primeiro é o intervalo onde eu vou aplicar o critério. Se o critério aplicado a esse intervalo resultar num valor de verdade, eu vou somar o valor correspondente. Por exemplo, aqui temos soma-se. Vou somar desde A2 até A5. Vou somar só aqueles que o valor seja superior a 160.000. Vou verificar, portanto, o primeiro argumento é a verificação, vou verificar na coluna de A2 a A5, se algum deles for superior a 160.000, eu vou somar o valor correspondente na coluna B2 a B5, por exemplo. Portanto, o primeiro valor, 100.000. 100.000 não é superior a 160.000 e, portanto, eu não vou somar esta comissão. 200.000 é superior a 160.000? É. Portanto, eu vou ter 14.000 de soma. 300.000 é superior? É. Portanto, eu vou ter mais 21. Neste caso, já estou a somar 14.000 com 21.000. Depois, vou somar 400.000 é superior? É. E vou também somar. E agora fica aqui um pequeno vídeo que demonstra a utilização destas funções matemáticas.